Boa noite, meus irmãos. Um bom dia, eh, boa madrugada, independente do horário que você vai estar vendo essa evangelização. Primeiro vamos começar, como diz Paulo. Aqui estamos em Tito, capítulo 3, do versículo 15. Todos os que se acham comigo te saudam. Sauda quantos nos amam na fé. A graça seja com todos vós. A graça seja com todos vós que por aqui passar e ver esta pregação, porque a pregação não é minha, é de Deus. As palavras são dele que está saindo da minha boca. Então não duvides no teu coração. Mas nós vamos falar a fé. Quando Deus quer usar alguém para pregar o evangelho dele, ele vai buscar onde for. Não importa se ele tiver um mau coração, se ele é maldoso, se ele foi. Não importa, né? Vamos para Atos dos Apóstolos. Eu vou ler uma passagem aqui de Saulo. Muitos que passaram, eu acho que com certeza já ouviu falar da, da de Saulo, né? Se converteu ao Evangelho de Cristo Jesus e virou apóstolo, e um grande apóstolo. Mas vamos onde tudo começou. Então observe e ouça, preste atenção nas palavras que estão aqui, porque não são palavras minhas, são palavras de Deus, palavra do Senhor, a palavra da salvação. Eu vou ler Nós estamos em Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículo 10. Eu vou ler até o versículo 19. Depois eu vou entrar em alguns detalhes. A conversão de Saulo. Saulo, inspirado ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se aos sumos sacerdotes. Ele expediu cartas para a sinagoga de Damasco, a fim de que, caso achasse algum que eram do caminho, assim o homem como mulheres, os levassem preso para Jerusalém. Seguindo ele estrada afora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor. E caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele perguntou: Quem és tu, Senhor? E a resposta foi: Eu sou Jesus a quem tu persegues. Mas levanta-te e entra na cidade, onde te dirão o que te convém fazer. Os seus companheiros de viagem pararam emudecidos, ouvindo a voz, não vendo contudo ninguém. Então se levantou Saulo da terra e, abrindo os olhos, nada podia ver. E guiando-o pela mão, levaram-no para Damasco. Este esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu e nem bebeu. A visita de Ananias. Ora, havia em Damasco uns discípulos chamados Ananias
E disse-lhe o Senhor numa visão: Ananias, ao que respondeu: Eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor lhes ordenou: Dispõe-te e vai à rua que se chama Direita, e na casa de Judas procura por Saulo, apelidado de Tarso, pois ele está orando. E viu entrar um homem chamado Ananias e impôs-lhe as mãos para que recupere a vista. Ananias, porém, respondeu: Senhor, de muitos tenho ouvido a respeito desse homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém. E para aqui trouxe autorização dos principais sacerdotes para prender a todos os que invocam teu nome. Mas o Senhor lhes disse: Veja, observe o que o Senhor lhe disse. Mas o Senhor lhe disse: Vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. Pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Observou? Então Ananias foi, entrando na casa, impôs sobre ele as mãos, dizendo: Saulo, irmão, o Senhor me enviou a saber o próprio Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, para que recuperes a vista e fique cheio do Espírito Santo. Imediatamente lhe caíram os olhos como que uma escama e tornou a ver. A seguir levantou-se e foi batizado. E depois de ter se alimentado, sentiu-se fortalecido. Então permaneceu em Damasco alguns dias com os discípulos. Você observou? Você observou a trajetória de Saulo? Saulo é o mesmo Paulo, né? Saulo e Paulo, que virou Paulo dos Apóstolos. Ele era um homem mau. Ele perseguia os apóstolos, ele perseguia os discípulos, ele perseguia todos que pregavam o nome de Jesus Cristo, falavam em nome de Deus. Ele jogava no cárcere, eles até matava, jogava ali na prisão, era chicoteados. E você viu o próprio Deus dizendo aqui, para que, porque para quem quer seguir, para levar a palavra do Senhor, você tem que sofrer também, não é? Você tem que provar ali que você não tem medo, né? Você, quando Deus quer lhe usar, ele te usa. Então, ele usou o Saulo aqui. Mas certo que o Senhor sabia que o Saulo, ele, ele, ele no final, ele ia se converter para Deus. Assim como você e eu, né? Tem gente que não tem jeito mesmo. O Senhor já corta o mal pela raiz. Mas ele tem um propósito na vida de todos nós. Porque é o nosso livre-arbítrio, né? Livre-arbítrio. É que eu não, às vezes eu não falo direito, mas vocês entenderam. Então, você acaba abrindo o seu coração. Certo que aqui o Senhor, Jesus, ele ouviu a voz de Jesus, o Saulo, né? Ele ouviu uma divindade falar com ele, né? O Senhor falou com ele. Mas Deus
falou aqui que ele ia ser um grande instrumento de Deus no evangelismo, né? Na pregação do evangelho. E quando o Senhor cegou, quando ele viu a luz, que ele ficou 3 dias sem enxergar, sem se alimentar também, sem comer e beber nada. Ele aqui fala que ele estava orando. Ele estava orando, por mais que ele seja ruim, foi ruim, né? Fez muito mal, ele também estava sob autoridade dos romanos, né? Ele começou a orar. E o Senhor já mandou o outro apóstolo lá, o discípulo, ir lá ter com ele, para curar ele. E temendo, sabendo que o Saulo era um homem malvado. Ele ficou até com medo de ir lá, que nem o Senhor pediu para ele ir lá, pôr a mão sobre ele para curar ele. E ele temeu ir ao encontro desse homem, né? Saber que ele era muito mal, né? Então se converteu. Foi lá, o apóstolo, o outro discípulo, o apóstolo foi lá, curou ele. Imediatamente ele aceitou se batizar, se converteu, né? E virou Paulo dos apóstolos, um grande apóstolo. Então, para seguir a Jesus, para seguir a Deus, a gente sabe que é difícil na vida. É a gente seguir as palavras dele ali e mostrar que você é fiel, mesmo você correndo risco. Porque a Bíblia, pelo que mostra aqui, seguir a Deus não é que você vai ficar rico, que você vai ficar bem de vida. Tem sofrimento, você tem que passar por provas difíceis na vida, muito sofrimento, mesmo sabendo que você vai morrer, perder a vida, mas perder a vida por Jesus Cristo, perder a vida por Deus. Porque quem tem fé, mesmo sabendo que vai morrer, mas sabendo que vai ser ressuscitado, você não tem medo da morte, porque você sabe que do outro lado ali tem um Deus. Porque o homem pode matar a matéria, mas o Espírito Santo ele não mata. A alma, o espírito ele não mata. Só Deus. Então, que nem Paulo, no final, ele foi decapitado, ele perdeu a vida. Mas ele fala que verdadeiramente em Cristo Jesus, ele morreu em Cristo Jesus, mas é morrer e viver de novo. Porque quem segue a Jesus de todo o seu coração, mesmo que morra, viverá, que nem Jesus fala. Então tem que ter perseverança na vida, no que faz, não duvidar no que você pede para Deus. É pedir em oração, Ele vai te ouvir. É pedir e já imediatamente você crê que Ele vai te atender. Então, não é só buscar, a gente não tem que pensar em buscar Deus, buscar Deus só para ficar pensando que vai se dar bem na vida, que vai ficar rico, que vai comprar um carro, vai comprar uma casa. Você tem que primeiro provar Ele que você está buscando Ele porque você ama Ele, não porque você está buscando Ele por causa de algum bem que você precisa ou por causa da tua saúde. Você não tem que. Por isso que eu digo, busca a Deus quando você está bem, com saúde, pulando de alegria. Seja fiel nele. Não deixe para buscar ele quando tiver uma necessidade desagradável. Porque Deus e Jesus Cristo, o que Ele quer é que nós buscamos a Ele, sobre tudo. Não ir buscar Ele porque está com a sentença de morte decretada por alguma doença, algum outro motivo, ou um problema no trabalho, na vida, qualquer tipo de situação. Prove a Ele, prove a Deus, prove a Jesus que você está buscando Ele porque você ama Ele, porque você está buscando a Ele. E o mais Ele fará na tua vida. Não precisa nem você pedir para Ele te curar de alguma doença, ou isso, aquilo, que você
Amar Ele de todo o teu coração, de toda a tua força. E ninguém te encostará a mão em tu, nem Satanás terá condições nem poder para te tocar, porque tu está protegido pelo Espírito Santo de Deus. Tu, a tua casa e a tua família. Então busque Ele de todo o teu coração. Não vá buscar Ele, porque eu vou buscar ali, porque Ele vai me dar isso, aquilo. Não, deixe, busque primeiro, prove a Ele que você está buscando a Ele, porque você ama Ele. E o restante da sua vida Ele vai cuidar de fazer. Se for para te dar bens, casa, carro, Ele te dá. E nós também, como Ele fala, fazer tudo com o suor do teu rosto. Trabalhar honestamente e ser fiel a Deus, né? E amar o teu próximo como a ti mesmo, tá bom? Então eu vou fazer uma oração para que o Senhor abençoe a sua vida, que nem a de Saulo, a de Paulo, que é o mesmo, né? E de todos os apóstolos, porque nós merecemos. Ah, Senhor, bendito seja tu, Altíssimo, Pai. Cuida de cada pessoa, por, por, porque por aqui passar. Porque tu é grandioso, Senhor, tu é amado, Pai, perante todos da terra. Que livra-nos de qualquer maldade, seja de espíritos imundos, doenças, Senhor, problemas de saúde. Livra-nos da mão de homens perversos, Senhor, da maldade do humano. Coloca nós em teus caminhos para todos sempre. Amém. Fica com Deus, busca Ele. Primeiro busca Ele e o restante Ele cuidará. Ele cuidará da sua fartura, de toda a tua casa e de toda a tua vida. Que Ele te dê paz no teu coração. Amém.